Olá, hoje nós vamos fazer mais um podcast com o patrocínio da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Agradecer ao Dr. Alexandre Moraes, que é o presidente da nossa sociedade, e a Comissão de Endometriose, a Comissão Especializada de Endometriose da Sociedade, que está trazendo esse assunto tão importante para nós, que é o assunto do diagnóstico da endometriose. E eu trouxe aqui a nossa convidada de hoje, que é a doutora Fernanda Calisto. Doutora, a senhora podia se apresentar para nós, Sim, por favor? claro. Primeiro, obrigada pelo convite, doutor Corival. Parabenizar a sociedade pela iniciativa, né? Que é tão importante falar sobre o diagnóstico dessa doença que é tão prevalente. Eu sou doutora Fernanda Calisto, sou médica radiologista, fiz minha especialização em ressonância magnética do abdômen e da pelve, e hoje em dia meu foco é total pelve feminina, né? Então, o meu dia a dia é diagnóstico de endometriose. Maravilha, maravilha. Só para introduzir o assunto, é importante, né, para quem não sabe, a endometriose é uma doença que aflige, que afeta e atinge uma grande parcela da população. Cerca de 10 a 15% das mulheres apresentam algum grau de endometriose, e é uma doença que causa uma dor pélvica crônica e causa infertilidade. É uma doença bastante complexa, crônica, que não tem cura e que causa um sofrimento, tanto pelas dores que as mulheres sentem, quanto pela dificuldade para engravidar. Cerca de 35 a 50% das mulheres não conseguem engravidar, mesmo apresentando a endometriose. E uma das dificuldades das mulheres é justamente no diagnóstico. É sabido que muitas mulheres levam de 7 até 12 anos sofrendo de endometriose sem ter um diagnóstico correto da doença. Então, elas muitas vezes peregrinam por vários especialistas, por ginecologistas e mesmo ortopedistas com dores lombares, até que se consiga fazer o diagnóstico. Então, essa doença tem essa dificuldade, e nós vamos hoje esclarecer tanto o diagnóstico clínico quanto o carro-chefe do diagnóstico da endometriose, que é o diagnóstico por imagem, que é a parte que a doutora Fernanda vai falar. Então, a endometriose, qual que é o sintoma principal da endometriose? São as dores pélvicas, são as cólicas menstruais. Então, toda mulher que tem cólicas menstruais intensas, incapacitantes, todo mês, essa mulher passou da idade da adolescência, já não se pode considerar que é normal ela sentir essas dores. Então, uma mulher adulta que sofra de cólicas menstruais intensas, a gente tem que pensar que ela deve ter endometriose. O ginecologista que a atende deve pensar nesse diagnóstico e pode já começar uma investigação ou mesmo até um tratamento, se ele tem esse diagnóstico como hipótese, porque ele tem autorização para iniciar um tratamento de bloqueio hormonal, uma dieta anti-inflamatória, para já iniciar um tratamento diante da possibilidade de que aquela jovem tenha endometriose. Uma vez feito esse diagnóstico clínico, ou suspeitado esse diagnóstico clínico, aí a gente parte para o que todo mundo quer saber, que exames que nós podemos comprovar que essa paciente tem endometriose. Então, nessa questão dos exames, é entendido pela literatura médica que os exames de imagem que são o carro-chefe, que são os principais para nos levar ao diagnóstico da endometriose. E aí eu queria saber aqui, né, a opinião da doutora Fernanda, né, como especialista na área, uma das nossas referências aqui em Goiânia para o diagnóstico por imagem,
quais são os exames, Fernanda, que são necessários para o diagnóstico por imagem da endometriose? São 2 exames, ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética da pelve. Porém, esses 2 exames devem ser feitos com preparo intestinal e laudados por especialistas na doença. A grande diferença desses exames para os exames de rotina é que eles são exames que a paciente tem que fazer um preparo intestinal antes de fazer o exame. Então, quando a paciente liga para agendar esse exame na clínica, o pessoal passa uma dieta específica que a paciente tem que fazer 2 dias antes de fazer o exame, um preparo intestinal com uso de laxativos, um exame bem específico para o diagnóstico da doença. E assim, o diagnóstico pode ser feito tanto pela ultrassonografia como pela ressonância magnética. A diferença é em relação ao médico que vai executar e laudar o exame. Deve ser feito por especialistas na área. Não são todos os médicos radiologistas que fazem esse exame. Então, o ideal é a paciente procurar clínicas de referência, pedir ao médico dela uma indicação de pessoas capacitadas para realizar esse diagnóstico. Fernanda, uma coisa que eu observo na minha prática é que, infelizmente, aumenta muito o sofrimento, é que as pacientes, elas estão sofrendo com sintomas da endometriose e o ginecologista pede, e às vezes ele pede o exame, ou não pede o exame que vai dar o diagnóstico, Sim. Ou pede o exame certo, mas ele é feito no local que não tem a especialidade de endometriose. Então, muitas vezes, os pacientes chegam no nosso consultório já com uma ressonância, às vezes mais de uma ressonância magnética, com vários ultrassons normais, em que se perdeu a chance de fazer o diagnóstico correto. Você já observou isso? Sim, muito, muito. Tenho observado isso muito. No meu dia a dia, eu recebo muitas pacientes assim que estão repetindo um exame que já foi feito, porque o médico solicitante, né, quer uma revisão, uma segunda opinião, porque quando ela tem assim uma suspeita muito forte de endometriose, vocês identificam isso e quando chega um exame normal, vocês não aceitam. Vocês querem repetir. Então, assim, o ideal é pedir ao seu médico ginecologista que indique um lugar para fazer os exames, porque eles vão saber orientar onde tem as clínicas especializadas, as pessoas especializadas na doença, porque realmente, assim, é um exame que deve ser feito por médicos especialistas na doença. E é bom esclarecer uma dúvida que é frequente, é o pedido de tomografia, né? Sim, também recebo, assim, alguns pedidos, tomografia computadorizada da pelve, com indicação de avaliação de endometriose. Tomografia não faz diagnóstico de endometriose. A gente faz o diagnóstico assim, a gente pode ter uma suspeita, porque muitas vezes a paciente tem um endometrioma grande na pelve, né? Endometrioma é aquela lesão ovariana, aquele cisto hemorrágico grande na pelve, aí a gente consegue ver na tomografia, e aí já é uma suspeita de endometriose, né, na tomografia, mas ela não faz o mapeamento das lesões, né, para talvez uma futura cirurgia, para um tratamento clínico adequado. E outro pedido que eu recebo com frequência é a ultrassonografia pélvica via abdominal para mapeamento da endometriose. Também não tem como. Essas pacientes que não podem fazer ultrassom transvaginal porque são pacientes virgens que ainda não tiveram relação sexual, a indicação é fazer a ressonância magnética da pelve. A gente não consegue fazer mapeamento das lesões de endometriose pelo ultrassom pélvico via abdominal. A gente também consegue ter uma suspeita, né, principalmente quando identificamos um endometrioma grande, uma alteração né, bem assim evidente, né, naquela ultrassom, mas para fazer o mapeamento, o diagnóstico correto, o ideal são essas pacientes serem encaminhadas para a ressonância magnética da pelve. Perfeito. Para ficar bem claro essa situação, o entendimento tomografia não serve para o diagnóstico de endometriose, só em casos muito graves é que vai aparecer algum sinal. Então ela não serve, e também muito menos a ultrassonografia pélvica via abdominal também não serve para diagnóstico de endometriose.
né? O que vai servir é a ultrassonografia com preparo intestinal realizada por um radiologista ou ultrassonografista especializado em endometriose. A mesma coisa a ressonância. Então, o ginecologista, caberá ao ginecologista ele ter conhecimento das clínicas de referência para o diagnóstico de endometriose na cidade. Isso é muito importante, porque às vezes a paciente sai com o pedido do exame correto, mas ela vai por si mesma procurar uma clínica que vai atender o seu convênio, ou Sim. que tem, ou às vezes está fazendo um valor, mesmo que seja particular, um valor mais em conta. Sim, mas isso é muito comum. se ela não tiver uma referência correta, ela vai fazer o exame, vai perder o tempo e o recurso e não vai ter o diagnóstico. Essa é uma realidade que é enfrentada pelas Sim. pacientes. Isso é muito frequente. Muito. Fernanda, e você poderia falar para nós, assim, por alto, por que é importante, né, essa especialização? Quais são as informações que a gente pode ter no exame de ultrassom e mesmo da ressonância que vai ajudar o clínico na conduta dessas pacientes? O que vai ser feito? Sim, claro. Tem alguns achados de imagem que, assim, são achados que encaminham a paciente para a cirurgia. O senhor, claro, sabe, assim. Então, alguns achados de doença grave, profunda, que devem ser documentados no laudo, no exame, que são indicativos de que a paciente precisa operar, né? Senão ela vai ter uma complicação na frente. Por exemplo, endometriomas ovarianos maiores que 5 centímetros, né? Causam um efeito compressivo ali na pelve importante. Então, assim, essas pacientes, né, são encaminhadas para cirurgia. Pacientes que têm lesão no ureter também são pacientes que provavelmente vão ter uma indicação cirúrgica, porque corre o risco de danificar ali a função renal, então vai causar uma dilatação no rim, e essa paciente pode até perder a função renal. As pacientes que às vezes têm doença no apêndice, a lesão na apêndice infocílica direita, seco, válvula iliocecal. Então, assim, essas pacientes, elas têm indicação cirúrgica. Então, é muito importante a gente documentar isso bem nos laudos, porque são pacientes que não podem esperar, não podem fazer tratamento clínico, né? É muito diferente das pacientes que às vezes têm uma lesão assim, só em ligamento, lesões que nós chamamos lesões, digamos, mais superficiais, né? Então, assim, eu recebo muito pacientes jovens que têm uma queixa de dismenorreia importante, né? E, principalmente, assim, essas pacientes têm muita dor na relação sexual. Quando eu escuto a paciente, a primeira coisa é escutar. Hoje eu vejo, assim, que na correria de fazer muito exame e atender muitas pacientes, eu acho que alguns médicos estão deixando de escutar. Então, assim, quando você escuta os sintomas e conversa com a paciente, dificilmente você vai deixar passar um diagnóstico na sua sala. Porque os sintomas da doença estão muito relacionados com os achados de imagem que nós vemos. Então, a paciente que eu recebo, que me fala, nossa, doutora, eu sangro muito, coágulos todo mês, essa paciente, eu vou procurar adenomiose nela, assim, até, assim, eu ter certeza, sabe, que realmente não tem, porque é fortemente indicativo de que ela tem adenomiose. A paciente que vem pra mim e fala, nossa, eu tenho muita dor na relação sexual, tá ficando inviável, eu vou procurar lesão em ligamentos uterossacros, que é o mais, assim, é o mais comum de ver. Vamos traduzir isso aqui, então. Tem que traduzir. Para os ginecologistas que nos estão assistindo, eles vão saber, mas quem for paciente, quem for público leigo, tem que saber o seguinte, que a adenomiose é a endometriose que afeta o próprio corpo do útero, e tem a endometriose externa, quer dizer, que é externa ao corpo do útero, que é a endometriose propriamente dita, que acomete a parte posterior, que é atrás do útero, esses ligamentos que Sim. a Fernanda falou, esses ligamentos que tem úteros sacros, e atrás do útero também tem o intestino. Então, a endometriose pode acometer qualquer lugar desse, seja o intestino, seja os ovários, as trompas,
o próprio útero. Na frente do útero, ela pode acometer a bexiga, né, e as próprias paredes pélvicas. Então, é uma doença que ela tem um comportamento semelhante ao câncer. Sim. Né? Ela é uma doença benigna, ela não é câncer, mas ela tem um comportamento que parece com câncer, ela vai infiltrando. Ela é infiltrativa, é. E essa infiltração, muitas vezes, no exame de rotina, ela não aparece. E também seria bom você esclarecer para a gente se um diagnóstico normal na ressonância, no ultrassom, afasta a possibilidade dela ter Não, de forma alguma. A clínica é soberana. Então, a paciente que tem, assim, sintomas, né, que são fortemente sugestivos de endometriose ou adenomiose, né, essa paciente, o médico ginecologista dela, ele está apto a tratar clinicamente, né, com bloqueio hormonal, com a linha de tratamento que ele escolher, porque não afasta uma ressonância normal, uma ultrassom normal, não afasta o diagnóstico, assim, positivo dessa paciente, né, muitas vezes lesões muito superficiais não são bem vistas nesses exames de imagem, ou porque não foram feitos, assim, por profissionais bem capacitados, ou algumas lesões que realmente são difíceis de serem detectadas em exames de imagem. Então, a paciente que continua com sintomas e sofrendo, né, e assim, com clínica muito sugestiva, ela deve ser tratada clinicamente. Perfeito, perfeito. Então, esse entendimento de que também, mesmo com exame normal, isso não significa que a paciente não vai ter endometriose, ele não afasta o diagnóstico. Não. Mas, pelo menos a gente pode dar uma notícia boa para o paciente, é que ele não vai ter uma lesão dessas graves que a Fernanda mencionou, de obstrução de vias urinárias, de obstrução intestinal. Então, a gente vai ficar, vamos dizer, mais tranquilo um pouco, que ela vai estar mais longe, por exemplo, da necessidade de ter que fazer uma cirurgia. Sim, né? Então, o tratamento clínico nessas mulheres, mesmo que o exame é negativo, ele pode ser iniciado. Pode, claro, deve, né? Isso. Porque até ela iniciando, impede a progressão da doença, porque como o senhor estava falando, é uma doença infiltrativa, progressiva. Então, assim, quanto mais cedo a paciente iniciar esse tratamento, né, ela vai ter muito menos chance no futuro de ter complicação decorrente da endometriose. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Perfeito. E uma coisa importante também, Fernanda, é que o diagnóstico precoce serve para a gente alertar as pacientes do risco de infertilidade. Sim. Então, quando nós temos a suspeita clínica de endometriose, a gente já tem que fazer um aconselhamento e preparar ou nos preocupar de investigar a parte reprodutiva. Né? Se for uma moça jovem, solteira, ou mesmo uma mulher casada que está pensando em atrasar muito, por exemplo, a gravidez, eu, como especialista em reprodução, eu atendo várias pacientes que têm o quadro clínico completo de endometriose, elas convivem com a dor, mas só vão descobrir quando elas tentam engravidar e não conseguem. Sim. E muitas vezes já estão passando de 35 anos de idade, quando a própria idade já se torna um outro obstáculo à gravidez. Então, o ginecologista e a própria paciente tem que pensar na suspeita clínica do exame, e se aquela paciente tem endometriose, ela poderá ter também dificuldade para engravidar. E aí já cabe a gente fazer a investigação do marido, pedir exames de espermograma, por exemplo, já fazer outros exames também ao mesmo tempo, para que a gente já fique cercado das possibilidades que ela tem de engravidar. Sim. Se ela já apresenta, por exemplo, um marido que tem uma alteração do sêmen, e ela tem a suspeita de endometriose, então já são dois fatores que vão dificultar. Então a gente não pode deixar essa paciente aí, olha, vai tentando engravidar aí, que quem sabe uma hora você engravida, né? Não, inclusive teve um estudo que demonstrou que 90%
das pacientes que tinham infertilidade de causa não aparente foram submetidas à videolaparoscopia. E dessas pacientes, né, que foram submetidas, 90% tiveram diagnóstico de endometriose na videolaparoscopia. Então, assim, é um diagnóstico muito frequente nessas pacientes com quadro de infertilidade. E como o senhor falou, na maioria das vezes a paciente se preocupa com a endometriose quando vai engravidar, né? Que até então ela convive bem ali com sintomas, mas aí quando vai engravidar, tem a preocupação. Então, a infertilidade sem causa aparente, uma das grandes causas é justamente a endometriose. E aí, não que seja necessário fazer uma cirurgia, mas é necessário que ela já procure uma assistência para a gravidez. Seja um tratamento de reprodução, por exemplo, uma indução da ovulação para que ela engravide mais rápido, ou inseminação artificial, ou até a fertilização in vitro. Sim. Na nossa clínica, o diagnóstico de endometriose nas nossas pacientes de reprodução e mesmo de fertilização é uma das maiores incidências. Mais de 35% das pacientes nossas da clínica de reprodução, elas apresentam endometriose, e quando não endometriose, associada a outros fatores também, seja fator masculino, ou seja a própria idade, ou seja a falta de ovários policísticos, tudo isso pode vir junto com a endometriose. Então são pacientes que merecem uma atenção muito especial, tanto do ginecologista quanto do especialista em reprodução, e também quanto do cirurgião. Que aí, agora, como cirurgião, na parte da cirurgia de endometriose, a gente precisa de um diagnóstico muito bem feito, tanto de ressonância quanto de ultrassom, e eu vou pedir para a Fernanda aqui explicar para a gente as informações que são importantes para o cirurgião que vai realizar a cirurgia daquela paciente. Sim. Nós, radiologistas que executamos o exame, temos uma responsabilidade muito grande na programação da cirurgia. Porque o médico que solicita o exame, ele precisa entrar na sala cirúrgica sabendo o que ele vai enfrentar. Então, se é uma paciente que tem lesão importante em vias urinárias, ele vai chamar o urologista para a sala. Se é uma paciente que tem uma lesão muito importante no intestino, o coloproctologista vai estar na sala, né? Se é uma paciente que tem lesão no diafragma, que já peguei algumas aqui, o cirurgião torácico provavelmente vai entrar. Então, é muito importante essas informações estarem no laudo, porque não tem como no meio da cirurgia, não, gente, tem uma lesão aqui no intestino, vamos chamar aqui o cirurgião geral para ele me ajudar. Tem uma lesão aqui no ureter, vamos ter que chamar o urologista. Não, a equipe já tem que entrar preparada. Então, perfeito. Isso E a gente vê, eu recebo pacientes que elas já foram submetidas a uma cirurgia e elas relatam, olha, o médico que foi fazer minha cirurgia, ele teve uma surpresa, ele ficou surpreendido com uma lesão intestinal durante a cirurgia, e aí ele terminou a cirurgia, deixou a lesão intestinal. Isso é muito frequente, né? Muito. Esses dias eu atendi uma paciente que retirou o útero como tratamento porque ela tinha adenomiose e endometriose, e chegou para mim com queixas, muita dor pélvica, enfim, e ela falou, durante a cirurgia o médico relatou que tinha uma pequena lesão intestinal, mas que ele não pôde mexer naquela lesão naquele momento. E aí ela foi fazer o exame comigo e realmente tinha uma lesão intestinal agora, assim, já tinha alguns anos que ela tinha retirado o útero, a lesão estava muito extensa. Provavelmente ela vai ter que retirar um pedaço muito grande do intestino agora. Pois é, você vê que é mais vamos dizer, um sofrimento que as pacientes com endometriose passam. Por isso que eu sempre digo, a endometriose ela tem que ser abordada cirurgicamente por uma equipe especializada, e na equipe tem que ter o ginecologista, que é o coordenador da equipe, tem que ter o cirurgião do aparelho digestivo, acho que sempre,
porque muitas vezes o acometimento intestinal pode não ser visto nos exames e a gente detectar durante a cirurgia, ou mesmo que não haja uma lesão, mas às vezes existe uma aderência tão firme do intestino em outras estruturas que impõe que seja feita uma cirurgia intestinal para poder liberar aquela aderência. Sim. Então não se pode pensar em cirurgia de endometriose sem uma equipe multidisciplinar. Sim, é muito importante isso. Na parte urinária, os urologistas acabam nos ajudando muito, mas a experiência com a doença é nossa, é do ginecologista. Sim, claro. Então, muitas situações urinárias eu mesmo resolvo na cirurgia, eu tenho que aprender e realizar a abordagem ali nas vias urinárias. Isso faz parte do cirurgião pélvico, vamos dizer assim, não é apenas do ginecologista. Sim. Mas a gente deve ter, e eu sempre tenho, um urologista, nem que seja à distância, de sobreaviso, para caso seja necessário um procedimento mais sofisticado, mais elaborado. Reimplante de ureter. Um reimplante, né, de ureter. E muitas vezes eu vejo a paciente já vai operar com dilatação ureteral, né? Às vezes a doença já está invadindo ali embaixo, ela pega o ureter e aí causa uma dilatação no rim, e aí, né, precisa de um urologista, né? Com certeza. Não só na hora da cirurgia, mas também para dar o segmento, claro, dessa paciente depois. Porque aí, por mais que na cirurgia seja realizado o procedimento necessário, seja pelo ginecologista ou seja pelo próprio urologista, depois tem que ter o acompanhamento, o segmento, e essas pacientes precisam do urologista para dar o segmento. Né? Então, essa equipe, ela tem que falar, ela tem que ter falar uma língua só. Tem que conversar mesmo. Né? Da mesma forma que um ginecologista, às vezes, raramente ele vê um caso de endometriose, um ginecologista, vamos dizer assim, de rotina, o urologista muito menos ainda vai ver um caso de endometriose. Então, quando você tem uma equipe que o urologista já conhece a doença, ele sabe do que o ginecologista encontrou naquela cirurgia, ou ele participa da cirurgia, então ele vai ter uma desenvoltura e vai desempenhar o papel dele muito melhor do que um que está vendo aquilo lá uma vez no ano, uma vez a cada 3 anos. Claro. Então, a importância dessa equipe assim, treinada, e treinada, que está sempre junto ali, é muito importante. É essencial. Em relação também aos exames, eu queria chamar uma atenção aqui, porque às vezes o exame de ressonância e ultrassom, ele fala assim, tem uma lesão no intestino. E até nos dá uma das medidas do intestino. Mas só que essa informação, ainda assim, ela não é completa. Então, às vezes, o paciente vem com um exame de ressonância ou de ultrassom que descreve lá uma lesão na parede do intestino, do reto sigmoide. Mas não há uma descrição correta daquela doença, daquela lesão. Então, isso vai dificultar a nossa decisão cirúrgica ou não. Sim. Aí você podia falar para a gente, principalmente para os ginecologistas, qual que é a importância também. Não é só detectar uma lesão intestinal, né? Como que você descreve uma lesão intestinal? Primeiro, você tem que detectar exatamente que altura do intestino ela está, porque isso vai fazer muita diferença para o cirurgião do aparelho digestivo, para ele saber o que ele vai fazer. Quando você fala altura, o que significa essa altura? Distância a altura que eu quis dizer, distância da borda anal, que a gente fala. Então, por exemplo, uma lesão que está a menos de 8 centímetros da borda anal é uma lesão que requer um tratamento cirúrgico um pouco mais complexo, digamos, né? Que eu não vou entrar em detalhes então, aqui. É uma lesão que ela está perto do ânus. Perto do ânus, né? Menos de 8 centímetros.
E as lesões que estão mais longe, dizemos mais altas, né, mais altas, aí já é um outro tratamento cirúrgico também. Então, essa é uma informação importante. Saber exatamente a extensão da lesão. Geralmente a gente coloca 3 medidas no laudo, né? A extensão da lesão, extensão longitudinal, que eu digo, o diâmetro antero-posterior, que seria como se fosse uma altura, né, assim, da lesão. Ou a espessura da lesão, né, e um diâmetro transverso, que a gente, através desse diâmetro, a gente vê mais ou menos a porcentagem de circunferência que está acometendo. Então, eu coloco 3 medidas e a gente coloca também a circunferência da alça que está acometendo. Por exemplo, lesões que acometem mais de 40% da circunferência da alça são lesões que têm um risco grande de fazer uma obstrução ali intestinal, né? E muitas vezes elas estão até assim ultrapassando a camada muscular da alça intestinal, que já é um termo mais técnico que talvez as pessoas leigas vão ter um pouco de dificuldade para entender, mas são lesões assim que devem ser encaminhadas para tratamento cirúrgico, né? Então, exatamente, a gente tem que colocar essas 3 medidas, a circunferência da alça, qual camada da alça intestinal, até qual camada está acometendo, e a distância da borda anal. Isso tudo vai fazer muita diferença para o cirurgião do aparelho digestivo programar, né, o tratamento cirúrgico. E sabe uma coisa importante também? É porque às vezes as pacientes não sentem dor. Olha como a endometriose é uma surpreendente, né? Tem pacientes que têm uma doença avançada e não sentem dor. Então, quando a gente tem uma descrição completa daquela lesão, se ela for uma lesão que está ali apertando a alça intestinal, mesmo que a paciente não esteja sofrendo, ela tem que fazer uma cirurgia, porque ela está correndo o risco de ter uma obstrução, que é uma emergência médica, pode levar a paciente ao óbito, se ela estiver longe de um hospital, por exemplo, é igual a apendicite. Sim. Se a pessoa tem uma apendicite ou tem uma obstrução intestinal e demorar 2, 3, 4 dias para chegar no hospital, ela pode vir ao óbito dentro de casa. Sim. Então, é muito importante essa descrição especializada no exame de imagem para que o paciente possa fazer a cirurgia mesmo se ele não estiver sentindo dor, ou às vezes apressar uma cirurgia que ele está achando que poderia deixar para daqui 6 meses, daqui 1 ano. Sim, claro, isso é muito importante. Tem muito atraso no diagnóstico bem feito, né, bem documentado, digamos assim, né? Perfeito. E outra coisa importante que eu sei que você faz é a avaliação das vias urinárias. Muitas vezes eles fazem o exame apenas do útero, na região baixa da pelve, não olha os rins. Sim. E o paciente pode ter uma dilatação dos rins, sim, né? E assintomática, e perder um rim, digamos assim, uma perda silenciosa da função renal, por um acometimento que às vezes num exame incompleto não vai ser visto. Deixa o diagnóstico passar. E eu já vi casos assim, tem pacientes que perderam a função renal porque ficaram muito tempo com aquela dilatação, né, no rim, sem diagnóstico, e perderam a função. Ficaram com um rim apenas. E algo assim que poderia ser diagnosticado facilmente, né? Até em exames de rotina. Perfeito. Doutora Fernanda, você teria aqui para nós assim algum recado final, assim? A gente já está aproximando do final aqui do nosso podcast. Você quer deixar um recado para as pessoas que estão assistindo? Eu acho que é importante assim alertar as pacientes que hoje em dia a gente percebe assim que elas estão mais conscientes, mas eu acho que nunca é demais falar que sentir dor pélvica não é normal. Então, assim, aquela dor pélvica incapacitante, principalmente no período menstrual, né, a dor pélvica que dificulta a relação sexual, a infertilidade sem causa aparente há muitos anos que não tem, né, assim, diagnóstico ainda de uma endometriose. Então, essas pacientes, elas têm que procurar
especialistas na área de reprodução humana, na área ginecológica, especialistas na radiologia, que sejam capazes de fazer um diagnóstico adequado para não deixar evoluir, porque é uma doença progressiva, infiltrativa, que gera complicações no futuro da mulher, principalmente na parte da fertilidade. Então, deixar um alerta para as pacientes. É isso. Maravilha. Eu sou o Dr. Corival Castro, sou presidente da Comissão Especializada em Endometriose da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Agradeço aqui, em nome da sociedade, a presença da doutora Fernanda. Obrigada. Tá? E agradeço também a audiência, as pessoas que nos assistiram. E a nossa comissão está à disposição da sociedade em geral para sempre estar divulgando, esclarecendo e ajudando na luta contra a endometriose. Doutora, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Agradeço.